Sejam bem-vindos a este momento em que vamos meditar sobre a Palavra de Deus. Paizinho querido, Pai de amor, abençoa-nos com a Tua presença, que possamos ouvir a Tua voz neste momento. Nós te pedimos com o perdão de nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Nossa meditação inicia-se com o pensamento de Eclesiastes, capítulo 9, a primeira parte do verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Este verso fala profundamente a cada um de nós. Nos dá um conselho. Na verdade, podemos dizer que este é um mandamento do Senhor. Nós temos a obrigação diante de Deus, dos homens, de dar sempre o nosso melhor, pelo bem-estar nosso, pelo bem-estar do próximo também. Executando todas as tarefas, seja no trabalho, na escola, na igreja, ou mesmo no lazer, que possamos realizar as tarefas sempre de acordo com a vontade de Deus. Tito 2, verso 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. É outro mandamento. É uma exigência da parte de Deus com relação a cada um de nós. Eu não tenho nada para discutir sobre isso aqui, colocando qualquer questionamento, porque é um mandamento. E se é mandamento vindo da parte de Deus, não temos o que argumentar, mas apenas que obedecer. Eu escolhi esses dois versos para a meditação em função de uma história que eu quero contar para meditarmos nela. É a história do filósofo da selva. Ele nasceu em Alsácia, em 1875. A Alsácia pertence à França, na divisa com a Alemanha e Suíça, e alternadamente pertenceu a um ou ao outro país. Hoje pertence à França. Ali nasceu Albert Schweitzer. Corrigindo, Schweitzer. Foi uma criança doentia que demorou muito para aprender a ler e a escrever. Aluno medíocre em muitos aspectos, na música ele foi um autêntico prodígio. Aos 7 anos compôs um hino. Aos 8 começou a tocar órgão e aos 9 substituiu a organista em uma cerimônia. Depois de crescido, dispôs-se a dominar assuntos que lhe foram particularmente difíceis. Era perito em carpinteiro, pedreiro, veterinário, construtor de barcos, dentista, desenhista, mecânico, farmacêutico e jardineiro. Imagine um homem, poder-se-ia dizer, completo. Escreveu livros eruditos sobre Bach, sobre Jesus e também sobre a história da civilização. Aos 26 anos, tinha diplomas de doutor em filosofia, teologia e música. Aos 30 anos, decidiu estudar medicina e partir para Lambaréné, na África Equatorial Francesa, como um missionário médico. Mas por que medicina? Porque estava cansado de palavras e queria a ação. E por que Lambaréné? Porque era um dos lugares mais inacessíveis
e primitivos de toda a África, um dos mais perigosos, e porque lá não havia médicos. Parentes e amigos tentaram dissuadi-lo, mas ele respondeu que se sentia obrigado a dar algo em troca da felicidade de que gozava. Em 1913, Albert e sua esposa, que havia estudado enfermagem para ajudá-lo, chegaram àquela localidade, Lambaréné, encontrando condições muito pouco favoráveis. O hospital foi construído praticamente do nada e pelas próprias mãos de Schweitzer. Os pacientes vinham de grandes distâncias, muitas vezes com a família, não havia caminhos, nem calçada, nem estadia, nem dinheiro para pagar a hospedagem. Não havia água quente nem eletricidade a não ser na sala de operações. E também não havia raio-x. Não havia qualquer espécie de mecanismo para esterilização. Eles ferviam a água sobre fogueiras de lenha para esterilizar as coisas. Durante anos houve falta de drogas e de ataduras. Schweitzer não esmoreceu. Não obstante todas as dificuldades que enfrentava para manter o hospital e atender a todos os doentes que o buscavam, jamais negligenciou na grandiosa tarefa que assumiu voluntariamente. Também nunca abandonou a música e o ensino. Sempre que voltava para a civilização, proferia conferências e palestras. Além disso, sua constante produção literária e musical, mantida a custo de muitas madrugadas insones, alcançou e encantou todo mundo. Em 1952, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Retornou à pátria espiritual em 1965 e seu nome é até hoje lembrado como exemplo de trabalho nobre, humanitário e incansável. Tudo o que tiver a mão para fazer, faze-o segundo o melhor que você puder, segundo as tuas forças. Sê tu um exemplo para os outros, para a humanidade. Pense nisso. Nos caminhos do mundo, as vidas são livros abertos a quem queira e saiba lê-los, aprendendo o que se deve ou não fazer. Toda vida traz em si a sua mensagem, seja desafortunada, seja luminosa e esplêndida. Dê sentido à sua vida, para que a mensagem que dela se despreende seja digna de ser vivida, sorvida, falada e ensinada, porque há sempre alguém se espelhando em seus rumos, tomando-os como se fossem os seus próprios. O mundo nos imita, nos contempla. Tudo quanto nós fazemos deve ser feito de forma que os outros possam imitar para crescimento e melhoria de suas vidas e da humanidade. Nós temos um peso, pode ser um peso construtor ou um peso morto. Pode também ser um peso destrutor, depende da escolha que fazemos. Eu pego, por exemplo, a vida de alguém que fez muito mal para a humanidade. Ela é um exemplo também daquilo que eu não devo fazer. Mas tem pessoas que têm vidas sadias, construtivas, que são exemplo que eu devo seguir com certeza. Mas e o meu exemplo? Aquilo que eu faço, aquilo que eu sigo, aquilo que eu vivo, aquilo que eu prego, pode ser seguido pelos outros também? É um bom exemplo ou um mau exemplo? E eu me volto de novo para a palavra de Deus que diz: tudo quanto eu fizer, devo fazer o melhor que eu puder. Que o Senhor nos abençoe, que hoje possamos fazer as escolhas certas para termos uma vida digna de ser vivida. Aprendi quando criança um verso que dizia:
Ou você escreve um livro digno de ser lido, ou leva uma vida digna de ser escrita. Que esse seja o nosso exemplo também. Convido você para orarmos. Paizinho querido, vimos aqui o exemplo de Albert, esse homem vitorioso que na sua infância, muito doentia, não conseguia aprender, mas quando pôde, aprendeu para valer e dedicou a sua vida para tornar o mundo melhor, tornar as pessoas melhores, com saúde, com alegria. Que esse exemplo seja o nosso exemplo, Senhor. Nós te pedimos que nos abençoes, que nos perdoes os pecados, que supras as nossas necessidades, mas, acima de tudo, que o Senhor dê sentido à nossa vida, para que um dia possamos receber das tuas mãos a coroa da vitória. Abençoa, Senhor, se há entre nós alguém clamando a Ti por socorro, seja com enfermidade, desemprego, crise no lar, na família, crise com os filhos, com os pais. Ó Senhor Deus, coloca a Tua mão de amor e ajuda-nos nas nossas necessidades para sairmos vitoriosos em Teu nome. Nos abençoes, te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém.